palavra de Deus, Lucas 17, 20 e 21. Esse é o nosso texto base desde fevereiro, que nós estamos falando sobre este versículo aqui, aliás, usando aqui todo o Novo Testamento, parte do Velho também, mas o nosso texto base, o nosso texto áureo, que fala sobre o reino de Deus, está embasado aqui nesses dois versículos, Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vocês, dentro de vós. Hoje vamos trazer uma coisa mais prática. Primeiro, apenas eu preciso concluir aqui essa questão do conceito de transformação. Eu disse em primeiro lugar que esse conceito teológico de transformação tem três vertentes: onde, por quem e como. Aí eu disse que onde? Na história real, no mundo agora, onde nós possamos trabalhar nesse conceito de transformação. Por quem? Por nós, por mim, por você, por nós, a igreja. E como? Usando as forças do reino de Deus, usando o poder de Deus que Deus nos incumbiu. O segundo conceito motivacional de transformação, eu trouxe sobre essa motivação para a transformação. E aí nós usamos as outras três palavras: por quê, para quê e quando. Por quê? Porque a maioria das pessoas não lutam mais contra as forças do mal. Para quê? Para que esse mundo que está tão conturbado e tão desesperado, ele possa dar lugar para a habitação de Deus, ele possa dar lugar para a morada do Espírito Santo de Deus. E quando? Eu disse que era aqui e agora, nesse exato momento. Quando Jesus foi interpelado por aquele jovem, que ele disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Não era que aquele moço estava com o pai no caixão em casa, não é isso. Esta frase, deixa eu primeiro sepultar meu pai, ele estava simplesmente dizendo: eu vou te seguir, mas deixa primeiro que meu pai parta. Deixa que chegue a sua morte, e aí quando ele partir para a eternidade, aí eu vou ter mais tempo para te seguir. É isso que ele estava falando. E Jesus disse que o reino de Deus ele tem urgência, é para hoje, é para agora. E nós falamos que para que isso aconteça, a gente tem que ter aí um pensamento mais profundo, uma coisa mais profunda precisa acontecer em nós. Aí eu disse que era preciso converter a nossa teologia, porque eu falei que nós temos às vezes uma teologia muito estranha, e aí a gente precisa converter isso. Em segundo lugar, eu falei que nós precisamos converter a nossa eclesiologia, que tem a ver com a instituição igreja, que às vezes é petrificada, pedrada. Às vezes a instituição evangélica, ela para dar um passo de mudança é mais difícil do que levantar a pata de um elefante, né? Até que ela dê aquela mudança, demora anos e anos. E a gente precisa trazer aí converter, trazer essas transformações que precisam. Hoje, nós vamos concluir essa parte aqui do conceito dizendo que nós precisamos também transformar a perspectiva econômica e social da igreja. Ela precisa ser convertida. Por quê? Eu sei que a Bíblia ensina que uns têm e outros não têm tanto. Uns têm mais e outros têm menos. Mas também sei que a Bíblia ensina que os que têm menos não precisam ter tão menos que não possam ter o básico para viver. E aqueles que têm mais não precisam ser ali tão miseráveis a ponto de não oferecer nada para aquele que não tem o que se manter. Aqui não existe um projeto de comunismo aqui, não é isso não. A Bíblia mostra que o rico e o pobre se encontraram e a ambos o Senhor o fez. Jesus disse naquele dia que a mulher unge ele com o unguento perfumado, e aí o Judas disse: mas não é possível, isso é um desperdício, devia ter pegado isso e ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Jesus disse: os pobres, vocês sempre terão. Ou seja, Jesus dá conta de que existe sempre o pobre e o rico, existe sempre aquele que tem menos e o que tem mais, mas esta
teologia convertida da economia social da igreja, ela precisa caminhar nesse termo de que aquele que tem pouco não precisa ser um miserável, isso que a igreja, que a palavra de Deus nos diz. Ele não precisa ser alguém que não tenha o básico para comer. E aquele que tenha tanto, ele não possa também não se compadecer daquele que não tem nada. E esta aqui é a primeira fase, que é o aqui e agora. E esta segunda fase é no ali e no além. Se enquanto a primeira fase é aqui e agora, a segunda fase é no ali e no além. Hoje, enquanto nós estamos nessa natureza, nós temos tudo imperfeito. As nossas decisões são imperfeitas, os nossos gerenciamentos são imperfeitos, a nossa forma de agir, às vezes, com o nosso cônjuge é imperfeito, e tantas outras coisas que nós gerimos na vida, isso é de forma imperfeita. E para termos um pouco de justiça, tem que haver a lei, tem que haver a ordem, tem que haver as instituições que obriguem as pessoas a cumprir a lei, tem que haver os órgãos regulamentadores do convívio social, porque a natureza humana é uma natureza egoísta, a natureza humana é uma natureza maligna, ela é tendenciosa para a baderna, ela é insatisfeita sempre, ela é ingrata sempre, essa é a nossa natureza. Só que nós vamos ter isso de forma perfeita e total quando Jesus voltar para mudar totalmente a nossa natureza. Quando será banida a nossa natureza, esse estado pecaminoso, essa forma ambígua da gente pensar. Lembra que eu expliquei para vocês essa questão da ambiguidade? A gente, até a Bíblia diz que até os nossos atos de justiça, aquilo que a gente diz, nossa, nisso eu sou bom mesmo, a Bíblia chama de quê? De trapo de imundícia. Por quê? Porque a nossa natureza é circundada de sentimentos e de pensamentos pecaminosos. Bom, terminando aqui esse conceito do ali e do além, nós vamos hoje falar sobre esse conceito prático de transformação. Que estratégia a igreja deve adotar para que ela possa trazer esse conceito para a prática? Porque é muito bom a gente ter essa informação, é bom a gente saber dessas coisas, mas como é que eu pratico? De que forma eu pratico? De que forma eu posso colocar isso em prática? A primeira estratégia que Deus nos dá é a estratégia evangelística. Essa estratégia não pode faltar jamais na igreja. A maior contribuição que nós podemos dar ao mundo, que nós podemos dar para a nossa nação, é ganhar o maior número de pessoas para Jesus Cristo. Esta é a maior contribuição que a gente pode dar. Porque, para isso, nós temos que usar todos os meios e todas as formas. A gente precisa acabar com esses métodos ou esses purismos que a gente tem de métodos na igreja. O meu método é esse. O método de evangelização mais eficaz é o de visita. O mais eficaz é o de entregar panfleto. O mais eficaz é o de fazer campanhas, cultos nas praças. Não existe método. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. E essas pessoas, Deus manda, e você pode usar o método que estiver ao seu alcance. Na época da pandemia, a gente não tinha como visitar as pessoas. Vamos para a internet. O que nós temos nas mãos? Internet, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp. E eu lembro que na semana eu mandava recado para os irmãos. Quem recebeu o recado meu aqui? Os obreiros, os líderes, eu mandava recado. Irmão, segura aí que isso vai passar logo. Eu não sei se era assim que eu falava, mas é mais ou menos isso. Então, Deus não unge métodos, Deus ungiu a nós. E o método da evangelização é como Paulo disse. Eu uso de todos os meios, de todas as formas, para que de alguma forma eu possa ganhar alguém para Cristo. Entende, irmãos? Então hoje a evangelização é com aquilo que você tem na mão, é com o poder da graça de Deus. Evangelização é prioridade. Jesus precisa ser anunciado, a esperança precisa ser levada aos corações. E este é o momento em que corações estão conturbados, estão trancados, estão fechados, estão travados, não tem mais esperança, olha para o futuro numa incerteza terrível, e nós podemos trazer a mensagem da esperança, da evangelização a esses corações, tanto para a vida eterna, como para a vida aqui. Porque a mensagem da salvação não é só uma mensagem de vida eterna, é uma mensagem de vida aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é aqui.
Louvado seja Deus, essa vida abundante é para a gente viver aqui. O problema é que a gente pensa que vida abundante é só comer a picanha sempre, né? O churrasco, aquela coisa. Não, não é isso. A vida abundante é abundante de sossego, de paz, de coração aquietado, apaziguado, abençoado por Deus, de deitar e poder dormir, sabe? De levantar e ter forças para trabalhar. Esta vida abundante que Deus nos deu. Aleluia! Então nós precisamos usar os meios que nós temos hoje. E todos os meios, Facebook, YouTube, WhatsApp, folhetos, visitas, cultos nos lares, rádio, televisão se puder, sem concorrer com ninguém, pregando o evangelho do reino de Deus. Esse é o primeiro conceito prático, é evangelização. Use todos os métodos que Deus te deu para apregoar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Deus poderoso, que traz esperança aos corações. Irmãos, quando a gente fala do nome do Senhor, a gente precisa entender e crer que esse nome tem poder. Esse nome é extraordinário, ele arrebenta com fortalezas, ele acalenta coração, ele manda embora a depressão, ele manda embora a síndrome do pânico, ele manda embora perseguidores. Esse nome é poderoso para guardar, para cercar, para proteger, para abençoar, para dar uma nova esperança, para dar uma luz, para que a pessoa possa olhar e respirar tranquilo. Esse nome é poderoso. A segunda estratégia que a gente precisa ter é a estratégia do discipulado. E é onde a gente peca muito. Sabia que a gente não sabe discipular? O ensino, o que é o discipulado? É o ensino da cidadania do reino de Deus. É que você ensinar a pessoa como ser um cidadão do céu. Não é apenas para a certeza de salvação, mas para ensinar a cada novo membro como ele andar com Jesus, como Jesus andou, a como ele se portar, como Jesus se portou. É ensinar o novo membro a fazer da sua caminhada o maior projeto de vida, com Jesus no meio, com Jesus segurando na mão, com Jesus no início e no final e no meio também. Então, a presença do discípulo na sociedade, ela precisa fazer essa diferença, ela precisa marcar essa geração. Ela precisa preservar a sociedade, é preciso iluminar a sociedade, é preciso trazer norte, é preciso trazer luz, é preciso trazer novos caminhos. Então, a estratégia do discipulado é uma estratégia que a gente peca muito. Na verdade, a pessoa aceita Jesus, a gente anota o nome, mas depois a gente já larga. Pouco tempo a gente já larga ele. Deixa o bichinho lá andando sozinho. Né? Mas o certo seria nós acompanharmos no passo a passo, no batismo, sabe? Porque se nós não estamos preparados para formar discípulos, nós não estamos preparados para a colheita. Porque nossa geração vai passar. A nossa geração vai passar. Entende? Eu vejo meu pai hoje com 82 anos de idade, não tem mais o vigor para pregar o evangelho. Canta lá os seus louvores, faz lá as suas coisas, mas não tem mais, a época dele passou. É tanto que ele vai para os cultos e os irmãos não dão mais nem a oportunidade para ele. Porque geralmente ele fala as mesmas coisas, canta os mesmos hinos. Né? Aí falou, nós vamos o irmão Manuel cantar o mesmo hino, não dá oportunidade para ele não. Não é? Então, passou. Outras gerações virão e é preciso que nós marquemos, viu? Você que é adolescente que subiu aqui hoje e cantou, você precisa marcar a sua geração. Você precisa ser um estrategista, um discipulador, alguém que reproduz a beleza de Cristo na sociedade, alguém que reproduz o contraponto. Enquanto todos os teus amigos e todas as pessoas fazem aquilo que é errado, você é aquele que faz o que é certo, você sinaliza a coisa bonita do cristianismo. A gente cresce muito em números, mas muito pouco em qualidade, não é? Nosso cristianismo é um cristianismo pouco moral, falta às vezes ética, às vezes falta justiça, às vezes falta caráter, às vezes falta santidade, às vezes falta verdade, às vezes falta integridade, valores, às vezes falta pureza, às vezes falta beleza psíquica, às vezes falta beleza na poesia. Eu fico triste às vezes quando eu vejo uma canção evangélica usando uma melodia mundana. Será que o Espírito Santo empobreceu tanto de não conseguir
trazer uma melodia para aquela letra, é preciso copiar, pegar uma letra e adaptar numa melodia de uma música secular, entende? Então, essa beleza, essa obediência ao Evangelho, essa responsabilidade com o reino, é preciso a gente trazer isso. Isso faz parte do discipulado. Isso faz parte dessa coisa bonita que é. A igreja ela tem que ter uma cara bonita no mundo. Ela precisa mostrar essa cara agradável, alegre, né? Esse negócio de ser crente assim, de cabeça baixa, ali, pela misericórdia de Deus, estou aqui, não ousa nem levantar a cabeça ali. Não, você é que pode andar de cabeça erguida, porque você sabe de onde veio e sabe para onde está indo, entende? Você sabe quem é que te dá coragem na caminhada, quem é que te sustenta pela mão. Aí você diz, mas você também é pecador. Eu sou pecador e peco todo dia, mas os meus pecados já estão lavados, já estão remidos no sangue de Jesus Cristo, e eu confio no seu sacrifício, e você também pode confiar. Não deixa passar a oportunidade. Houve uma pergunta, se você não sabe responder, fala com sua mãe, fala com seu pai, fala comigo, fala com seu líder, fala com alguém. Traga a resposta satisfatória ao coração que te pede alguma explicação. A terceira coisa que é preciso ter é a estratégia do profetismo. O que é profetismo? Uma ação de denúncia e enfrentamento da realidade. Essa ideia de profetismo vem de profetas, é claro, né? Então, os profetas, eles denunciavam a iniquidade, eles denunciavam os reis corruptos, eles denunciavam as perversões do povo, os profetas denunciavam as religiões hipócritas, eles denunciavam os sacerdotes iníquos, os profetas, eles denunciavam as relações promíscuas de Israel com outras nações que ali estavam em sua volta. Os profetas denunciavam os acordos de idolatria e de feitiçaria que Israel fez com outros povos, com povos pagãos. Isso é profetismo. O que é profetismo? É a ação de eu denunciar o erro, de eu confrontar o erro. Isso é profetismo. E Jesus exerceu muito profetismo. Jesus enfrentou Herodes. Herodes disse assim, Jesus, foge daqui que Herodes está tentando te pegar. Ele falou assim, avisa para aquela raposa que eu faço a obra de Deus hoje, amanhã e depois de amanhã, e no terceiro dia eu ressuscitarei. Entende, irmãos? Jesus enfrentou Herodes, Jesus enfrentou a instituição religiosa judaica da época, petrificada, terrível. Jesus enfrentou o Sinédrio, Jesus enfrentou os fariseus, Jesus enfrentou essa gente. Tiago, se você pegar Tiago capítulo 5, Tiago vai falar sobre os patrões que praticam injustiça com seus funcionários. Ele fala isso lá no capítulo 5, isso é profetismo, é você enfrentar essas coisas. Calvino, no início da reforma, ele teve um enfrentamento contra a exploração dos agiotas naquela época, contra a especulação desalmada das pessoas, emprestavam dinheiro e traziam aqueles juros exorbitantes. Calvino não foi só um transformador, ele lutou contra os valores das pessoas, isso é profetismo. Wesley, na Inglaterra, ele lutou contra a escravidão, ele foi um dos caras que lutou contra a escravidão, denunciou os sistemas penitenciários desumanos, denunciou as imoralidades, as bebedeiras. Wesley, Charles Finney, orava, jejuava e pregava, ninguém pregou mais do que aquele homem, e jejuava e orava, mas ao mesmo tempo, ele também lutou contra a escravidão nos dias dele, era um cara que exercia o profetismo. John Knox, ele desenvolveu a primeira teologia contra a tirania. Esses homens que eu tenho mencionado aqui para vocês, eram homens que tinham os joelhos calejados, de orar, de buscar a Deus, eram piedosos, mas não eram alienados da sociedade. Eles sabiam o que estava acontecendo em volta e eles foram agentes do reino de Deus com uma visão ampla para a sociedade, para trazer dignidade aos corações, trazendo dignidade à vida das pessoas que estavam em volta. Assim deve ser a igreja. A igreja deve exercer o profetismo, onde tiver alguém sendo injustiçado, onde tiver um estupro, onde tiver alguém abusando de alguém, onde tiver alguém sendo injustiçado, a igreja tem que se levantar, e você é a igreja, você é um profeta, exerça o seu profetismo em nome do Senhor Jesus.
É isso que a gente espera que aconteça no nosso país, que não fiquemos fazendo acordos e acordos nesse momento de política e fiquemos ali de mãos atadas porque eu estou apoiando o candidato, como é que eu vou falar contra ele? Você não precisa fazer parte da mesma tramóia, você pode exercer o seu profetismo, você pode exercer a sua autoridade como discípulo de Jesus para denunciar os erros e as falcatruas. Quarta estratégia, a estratégia da oração. Sabia disso? Tudo isso que a gente falou aqui, deve ser molhado, deve ser regado, deve ser ungido com oração. Sabia? Tudo que a gente faz deve ser regado com a oração. Por isso que nós estamos orando aqui 1 hora depois do culto. Porque a oração, ela vai. Irmão, a oração é poderosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só orar e não agir é comodismo piedoso. E a oração sadia, ela nos empurra para a ação. A oração é a guerrilha espiritual. A oração é a tática da batalha do crente. Enquanto o crente ora, enquanto a gente está orando, Deus vai mexendo as coisas, irmão, nos bastidores. Você acredita nisso? Enquanto você ora, sozinho de joelho, sem companhia nenhuma, existe um céu aberto para você, para te trazer a vitória. Tudo isso tem que ser regado com a oração. Às vezes ninguém sabe que você está orando, mas Deus está vendo, Deus está sabendo, aleluia. Deus pode estar mexendo em coisas onde o teu braço não alcança, mas através da oração, Deus vai transformar estas coisas que o teu braço não alcança, a oração vai molhar isso daí. Quando Israel estava cercado por Senaqueribe, eu preguei aqui esses dias, né? Sabe quantas pessoas cercaram Israel, Jerusalém? Mais de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Cercaram. Ele falou assim, nós já destruímos 40 nações aqui perto. Vocês não vão ser o que vão escapar. Fala para o teu rei que é melhor ele se entregar logo. Aí o coitado do Ezequias tremeu na base. Aí Isaías ora. Está vendo como é importante o profetismo? O profeta Isaías ora a Deus. E aí, uma determinada noite, Deus manda um anjo. Aí matou 185 mil generais. Eram os principais soldados. Eram os mais importantes. Sem os generais, sem os comandantes, como é que fica? Deus matou as peças-chaves, irmãos. Deus só vai nas peças-chaves. E Deus determinou a vitória para Israel. Nós temos que ter a estratégia da oração. A oração, ela mexe em coisas que você jamais possa imaginar. Dizem os historiadores, olha só, dizem os historiadores que quando os alemães, eles resolveram bombardear o país de Gales, houve um quebrantamento muito grande lá no país de Gales. E houve um avivamento. E milhares de pessoas jejuaram, se puseram a buscar a Deus. E quando os alemães vieram sobrevoando o país de Gales para soltar as bombas, o chefe da esquadrilha, que vinha com os aviões, ele olhou para baixo e disse, não precisa jogar bomba aí não, estou vendo esse país inteiro incendiando. Ele viu fogo em tudo que é lugar, é o fogo da oração, meu irmão. Aleluia! Ele viu tudo incendiado. Deus ouve orações. Eis que a mão do Senhor não está escolhida, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então tem a estratégia da oração. A porta está fechada, ora. A porta está aberta, ora. Se Deus está tardando, ora. Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Estratégia da oração. Preciso ter oração, é preciso molhar o nosso leito com a oração, é preciso molhar o travesseiro com a lágrima da oração, é preciso molhar essas cadeiras com a oração, é preciso, quer uma vida equilibrada, quer uma vida de sucesso, quer a tua família aqui dentro, dobra o teu joelho e começa essa guerrilha com Deus, e Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta estratégia da educação. É preciso educar as pessoas. Ensinar a ler, a escrever, ensinar a trabalhar, ensinar a ganhar a vida com dignidade, ensinar as pessoas a aculturar-se. E a gente precisa disso. Se Deus não quisesse que as pessoas aprendessem a ler, Ele não tinha permitido que escrevessem a Bíblia. Deus tinha arranjado um gravador. Tinha inventado o gravador para a gente escutar. Mas Ele
Deus gosta quando nós nos aculturemos. Existe hoje um monte de protestantes sem fazer nada. Protestante tem que trabalhar. Protestante tem que desenvolver uma espiritualidade trabalhadora, que muda as realidades através das ações na face da terra. É o nosso trabalho que nos dignifica. Então é preciso que a gente ensine as pessoas a educar-se. Os filhos precisam saber que existem custos para as coisas. Isso faz parte da educação. Assim como existe um custo para o arroz, estou falando muito de arroz esses dias, né? Já baixou o preço, tá, irmãos? O arroz, fiquem tranquilos. Está voltando. Existe preço para tudo, para as coisas. É preciso valorizar isso. Assim como existe também um aquietar-se quando chega no templo, quando chega na casa do Senhor. O meu filho, ele precisa educar-se, ele precisa entender que quando ele vai no parque, ele pula, ele grita, ele fala. Mas na igreja não. A igreja é um lugar para aquietar-se, para adorar a Deus. Não pode ficar indo para todos os lados. Isso faz parte da educação. Então, nós temos que ter a estratégia da educação, educar, ensinar as pessoas, ensinar. E com carinho. E Jesus ensinava com tanto carinho. Achei engraçado que Jesus contava a parábola, os discípulos ficavam boiando. Senhor, o que ele quis dizer com isso mesmo? O que será que ele quis dizer? Aí Jesus disse assim, por que vocês estão pensando isso? Vem para cá, senta aqui os 12. 12 cabeças de pudim, né? Só tinha vento dentro. Vem cá, senta aqui. Deixa eu explicar para vocês. A parábola do semeador é isso. A semente é a palavra de Deus. O chão é o coração. E Deus explica detalhadamente. Sabe o que é isso? Educar a pessoa. Educar o discípulo. O teu filho espera isso de você. O teu amigo espera isso de você. Eu estou aonde? Sexta coisa. Estratégia profissional. O trabalho tem que ser resgatado como espaço de vivência no reino de Deus. Nós temos que retomar a nossa herança de trabalho sacro, de trabalho santo. O trabalho na igreja é a coisa mais maravilhosa que existe, irmão. Sabe, quando você é convidado para exercer qualquer coisa na igreja, e mesmo que você não seja, o fato de você sentar aí e poder louvar os hinos da harpa, isso é gratificante, isso é glorioso. Você consegue ver a alegria desse irmão limpando o microfone aqui? Dá para você perceber isso? É gratificante, porque esse trabalho sacro, essa estratégia da profissional de Deus para nós. Existe hoje um monte de gente que não tem mais essa alegria nisso, não vê mais essa alegria nisso, né? Então, o protestante ele precisa trabalhar, exercer essa espiritualidade trabalhadora que muda a realidade. Uma outra estratégia, sétima, já estou, né? Estratégia política. O reino de Deus, ele não pode se deixar ideologizar. O reino de Deus, irmãos, ele nem é de direita, nem é de esquerda, nem é capitalista, nem é socialista, ele é o reino. Existem coisas em cada uma dessas, da direita, da esquerda, do socialismo, do capitalismo, que são boas, outras que não são. E o reino de Deus, é o reino de Deus que ele não deve se deixar ideologizar. É o reino de Deus que julga as ideologias e afirma o que está correto nelas e o que está errado. Entende? Então, essa estratégia política, ela é preciso que o reino de Deus determine o que é certo o que é errado. Ainda não encontrei nenhum partido político que tenha todas as causas do reino de Deus embutido dentro dele. No dia que eu achar um que tenha todas as causas do reino de Deus, eu vou me filiar a ele. Mas a maioria não tem. Levanta uma bandeira até boa, mas às vezes aquela outra lá, ele deixa a desejar. Então a gente encontra muitas coisas boas nos partidos, mas não são todas. E às vezes tem causas que contrariam o reino de Deus. Como é que eu vou me filiar a uma coisa que tem causas ali que contrariam o reino que eu prego? Por isso, simplesmente por isso. Então, como eu posso dar fidelidade absoluta a uma coisa que não está 100% com o reino de Deus? Então, como é que eu faço? Eu luto junto com eles. Eu luto junto, eu vou lutando junto, eu vou aproveitando a oportunidade. Enquanto a causa do partido estiver condizendo com o reino de Deus, nós lutamos junto. E quando ela contrariar o reino de Deus, a gente protesta. É simples assim. Enquanto ele estiver abraçando a causa do reino, ele tem a nossa atenção. A minha maior causa é reino de Deus, irmão. Eu não nasci para outra coisa, não. Eu nasci para ser
agente do reino de Deus. Para isso, minha causa é o Evangelho. O que passar disso eu não quero. Pode ser muito bom, pode dar muito dinheiro, pode enriquecer, pode me dar prestígio, mas se não for o reino de Deus, eu não quero. Eu já tomei essa decisão, eu disse, Deus, eu não quero nada que não seja a tua vontade para mim, e ponto final. Não preciso aceitar nada que não seja o reino de Deus para mim. A gente luta junto quando aquilo é justo, e enfrenta aquilo que é injusto. A nossa fidelidade absoluta é ao reino de Deus, e simplesmente ao reino. A minha fidelidade é ao reino de Deus. No dia que a instituição religiosa, ela contrariar o reino de Deus, ela não terá mais a minha fidelidade. No dia que qualquer uma outra entidade, ela bater de frente com o reino de Deus, não tem mais a minha atenção. A minha causa é o reino de Deus, o meu objetivo é o reino de Deus, eu sou um pregoeiro do reino de Deus, eu sou um agente do reino de Deus, eu sou um cidadão do céu, o meu caminho é esse aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A oitava coisa para a gente concluir aqui, faltam 5 minutos, dá para eu terminar em 5 minutos, é a estratégia do Espírito. Qualquer ação transformadora do reino de Deus, ele tem que ter a ação do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, toda ação vira uma presunção. É preciso ter a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente vê muita boa vontade, a gente vê muita perfeição em determinadas coisas, mas não teve a unção, não teve o Espírito ali, entende? Não teve a questão daquele trabalhar. Por isso, peçamos a Deus que Ele derrame abundantemente do seu Espírito sobre todos nós. Abundantemente. Deus precisa abundar e derramar o seu Espírito sobre nós. Nós precisamos ser invadidos, penetrados pelo Espírito todas as vezes. Todos os dias. Quando amanhecer o dia, quando dormir, quando levantar, no trato com o colega, no trato com o funcionário, no trato com o patrão, com a esposa, com os filhos, em tudo, o Espírito Santo tem que estar presente na nossa vida. Essa estratégia do Espírito jamais pode nos deixar. O Espírito é aquela ação transformadora. Jesus disse em João 17, eu vou para o Pai, mas Ele vos enviará um outro, Consolador. É a terceira pessoa. O mundo não vai nem perceber, mas vocês vão, porque Ele vai habitar em vocês. E Deus habita em nós, através do seu Espírito. E tudo o que eu faço, o Espírito precisa participar de todas as coisas. Se nós arregaçarmos as mangas, se nós nos envolvermos com esse trabalhar do reino de Deus mesmo, de verdade, sem ficar apenas de conversa fiada, sem ficar apenas transferindo para um e para outro, se partirmos para agir nessa estratégia, as coisas podem mudar em nossa volta. Você acredita nisso? Você acredita que as coisas podem mudar? Nós seremos cooperadores de Deus na mudança do mundo. Entende? Nós seremos os missionários de Deus na mudança do mundo. Então, quando eu falo do reino de Deus, eu estou falando com cada um de vocês, inclusive comigo. Por quê? Porque cada pessoa que se chama pelo nome de Deus, ele deve ter essa estratégia do reino de Deus na sua frente, no seu coração, na sua mente. Ele precisa saber disso, ele precisa saber que ele tem que lutar com a estratégia evangelística, ele precisa lutar com a estratégia do discipulado, ele precisa lutar com a estratégia do profetismo, enfrentando aquilo que está errado, ele precisa lutar com a estratégia da oração, molhando e regando tudo com a oração e ação de graças, ele precisa usar a estratégia da educação, a estratégia do profissional, ele precisa usar a estratégia política e também precisa usar a estratégia do Espírito, porque é o Espírito que assopra, e aonde o Espírito assopra, é para lá que a gente vai. Para onde o Espírito está soprando? Ele assopra para que nós oremos 1 hora depois do culto. Então vamos orar 1 hora depois do culto, porque se o Espírito assoprou aqui, é aqui aonde Ele quer que nós estejamos. É preciso arregaçar as mangas, é preciso se dispor, se levantar. E aí, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, nem qual estratégia você tem que usar.
Eu quero que você forme a tua própria consciência. Sabe por que eu me esforço muito aqui falando sobre o reino de Deus? É para que em você seja gerada uma consciência cristã. Não que eu empurre em você a minha espiritualidade, o meu jeito de ser. Eu não quero que você tenha o meu jeito e pense como eu. Eu quero que você crie a tua consciência. A tua própria consciência cristã do reino de Deus. Deus fará de você um instrumento poderoso. Deus fará de você alguém que é um pregoeiro da verdade, mas é preciso se levantar e se dispor. Entende? E nada melhor do que você orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser uma pessoa que faça a diferença na minha geração, no teu reino. Então, o que o Senhor tem para me oferecer? O que eu posso fazer? E Deus vai te dar claramente na tua mente por onde você deve começar. Mas não fica mais prostrado, não fica mais aí parado, não fica mais estagnado. Não, levanta, arregaça as mangas e começa a trabalhar hoje. Hoje, é preciso começar hoje, não é amanhã, é hoje. E como é que eu começo hoje? Começo orando. Começa molhando com a oração. Começa regando com a oração. Começa regando com a oração e coloca o Espírito nisso daí. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso trazer essa estratégia, eu preciso trazer esses valores para mim, e eu preciso ser um agente desse reino. Eu sei que cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada senhor, cada senhora aqui tem esse potencial, irmãos, tem sim. Tem esse potencial em Cristo Jesus, que Deus nos dê graça para ver os sinais dessa mudança na nossa geração. Nós precisamos trabalhar para ver os sinais dessa mudança na nossa geração. Sabe por quê? Porque quando eu cruzo os braços e eu fico em casa, o que vem para mim? O que me aparece? Desânimo, depressão, pânico, medo, preocupação. E quando eu descruzo os braços e vou, eu vejo a ação do Espírito comigo, eu vejo Deus me ajudando, eu vejo Deus agindo no impossível, e quanto mais Deus age, mais eu oro, e quanto mais eu oro, mais eu vejo o Espírito, e quanto mais eu vejo o Espírito, mais direção de Deus eu tenho, e aí eu começo a andar, e aí quanto mais eu dou o passo, mais eu vejo gente necessitada, e eu olho para um lado, meu Deus, eu queria ser 10 pessoas, para atender 10 pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o reino é carente, a seara é enorme, irmão, os ceifeiros são poucos, então arregaça as mangas e seja um agente de valor do reino poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses dias, irmão, nós precisamos ser balançados mesmo pela palavra de Deus, pela unção de Deus. Mergulha na oração. Você que não tem costume de orar, mergulha na oração. Você que não tem costume de ler a Bíblia, mergulha nas Escrituras, que assim como Deus falou com ela, Ele vai falar na tua casa, sozinho, e você vai sentir. Você que gosta de arrepio, você que gosta de sentir um arrepio, lê a Bíblia na tua casa, vai ter uma hora que você vai sentir, sabe? É como se Deus estivesse ali sentado, do seu lado, o Espírito Santo ali do seu lado, e você vai sentir sozinho, você falar em língua sozinho, sem ninguém estar perto, e você olha assim, eu não estou louco não, eu estou sentindo a presença de Deus aqui sozinho. Nós precisamos desse renovo nesses dias. E é para isso que Deus nos chama. Não tem frio, não tem calor, não tem dificuldade, não tem nada, irmão. Jesus nos disse, eu dou poder a vocês para pisarem serpentes e escorpiões. Vocês podem ir e no meu nome vai capetada, vai embora. No meu nome sai todo o mal. Laço diabólico é quebrado, laço de morte é quebrado. No nome de Jesus tudo é renovado. Aleluia, Deus dá segunda chance. Se está fazendo vista grossa para a palavra de Deus, Deus cria uma oportunidade e traz de volta. Traz sim, porque Ele é maravilhoso e Ele é poderoso. E por que traz? Porque você está em oração e você está confiando na palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco, Pai. Porque eu sei que o Senhor fala e o Senhor confirma a sua palavra através dos testemunhos, Pai, dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, cara, que a tua graça e a tua bondade nos envolva de uma forma tão extraordinária, que não possamos ser mais os mesmos a partir de hoje, que possamos ser diferentes e sermos agentes poderosos do reino de Deus na face da terra. Nos ensina a alcançar a nós mesmos, nos ensina a alcançar a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Usa-nos
como pessoas que vão fazer a diferença nessa geração. Tu és poderoso, ó Pai, para transformar o nosso coração. Eu te peço, Pai, nesta noite, revela-se a cada um de nós, revela-se aos teus filhos, quando eles dobrarem os seus joelhos, se faz presente, faz eles sentir que tu estás ali, que tu é poderoso para encorajar, para fortalecer e para abençoar a sua vida nesta caminhada gloriosa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua graça seja sobre todos nós. É o que pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.